Então, pessoal, continuando a parte de Active Directory, nós vamos entrar na criação de contas de usuários. Bom, todo usuário que precisa acessar os recursos de uma rede, como servidor de banco de dados, servidor de e-mail, servidor de arquivos, de impressão, ou seja, qualquer recurso que esteja em um ambiente de domínio, é necessário que ele tenha permissão. E para isso, ele tem que estar cadastrado neste domínio. Para ele estar cadastrado, a gente vai criar conta de usuário, que vai permitir ele ingressar na rede, ou seja, ingressar no domínio e utilizar esses recursos. Para isso, a gente vai clicar no botão Iniciar, Ferramentas administrativas, Usuários e computadores do Active Directory. A ferramenta Usuários e computadores do Active, ela é separada em recipientes. Cada recipiente ou containers contém grupos de objetos em comuns. Então, o primeiro recipiente que aparece aqui, ele contém os grupos de objetos que administram o domínio, ou seja, todos os grupos que fazem parte da administração de um domínio. Então aqui a gente encontra o grupo de administradores, grupos de convidados, grupos de operadores de contas, etc. Esses grupos foram criados durante a instalação do Active Directory. Não foi ninguém quem criou. Durante a instalação do Active, esses grupos são criados automaticamente. E são grupos internos, são grupos de uso interno do Windows Server. Tá? Então aqui a gente encontra grupo formado por administradores, grupo formados por duplicadores. Aqui a gente tem uma descrição mais detalhada o que esses grupos representam, ok? Bom, o próximo recipiente ou containers são computers, ou seja, são contas de computadores que fazem parte do domínio. Aqui está vazio porque não tenho nenhum computador cliente que ingressou no domínio. Tá? O domínio criado é este aqui, acme.com, e por enquanto eu não tenho nenhum computador cliente que faça parte desse domínio. A partir do momento que eu colocar um novo computador no domínio, a conta desse computador, ou seja, esse objeto computador, ele vai aparecer aqui neste recipiente. O próximo recipiente, Domain Controllers, ele armazena todos os computadores que exercem a função de controlador de domínio, ou seja, todos os computadores que são controladores do domínio. Aqui eu só tenho um, que é este próprio computador. Ele é um servidor da rede, ele é um controlador de domínio, tá? Ele é o controlador deste domínio acme.com e ele aparece dentro desse recipiente, ok? Então, quando você instala o Active Directory, ou seja, você instala um controlador de domínio, a conta desse computador aparece dentro desse recipiente. O outro recipiente, Foreign Security, ele armazena as configurações que tratam das relações de confiança de um domínio com outro domínio. Então, quando um administrador ele cria uma relação de confiança com outro domínio, essa relação de confiança ela aparece aqui dentro desse recipiente. Aqui está vazio porque eu não criei nenhuma relação de confiança com nenhum outro domínio. O outro recipiente, Users, ele serve para armazenar, agrupar ou organizar os objetos de domínio, ou seja, os usuários do domínio. São os usuários que vão fazer uso dos recursos que eu mencionei agora há pouco. Então, esse recipiente User serve para organizar esses usuários. Para criar um usuário, a gente clica com o botão direito em cima do recipiente, clica na opção Novo, Usuário. Aqui a gente vai preencher as informações que dizem respeito a este novo usuário. Então eu vou cadastrar aqui Maria Joaquina da Silva.
Como método ou como forma de cadastro de usuário, aqui em nome de Logon, alguns administradores optam por utilizar a primeira letra do nome e um nome completo. Então, uma forma seria M. Joaquina, ou então uma outra forma é usar o primeiro nome, ponto, e o último nome. Essas formas de nomenclatura ficam a critério do administrador de rede. Então, de acordo com a política da empresa, eles determinam qual é a melhor estratégia para dar nomes aos usuários, tá? Observem que aqui é o nome de Logon que será utilizado para ele usar os recursos da rede, ou seja, é o nome que ele vai utilizar para efetuar Logon na rede, tá? Eu particularmente eu gosto da primeira forma, tá? Então a primeira letra e o último nome, ok? Mas isso fica a critério do administrador, tá? Em seguida, clica no botão avançar, onde que a gente vai definir uma senha para esse usuário. Lembrando que a senha ela deve ter um certo grau de complexidade, como letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais como arroba, cerquilha, símbolo do percente, asterisco, etc. Juntamente com números. Então eu vou escolher uma senha que ela tenha esses elementos, envolvendo letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e números. O item que aparece a seguir, o usuário deve alterar a senha no próximo logon, é utilizado quando você quer forçar o usuário a ele escolher ou trocar a sua senha logo após ele utilizá-la pela primeira vez. Então, se essa opção estiver marcada, quando o usuário utilizar essa senha que foi definida pelo administrador, essa senha só vai ter uma única utilização. Assim que ele usar, perde a validade e ele é forçado, ele é obrigado a trocar a sua senha escolhendo uma senha própria, pessoal. Tá? Essa segunda opção, o usuário não pode alterar a senha. Você determina que o usuário utilize a mesma senha que você, como administrador, definiu. Ou seja, você não dá margem para que o usuário possa alterar a sua própria senha. Tá? Não é muito comum em se tratando de contas de usuários. Tá? Essa opção ela é muito utilizada em contas de sistemas ou contas de serviços. Por exemplo, um SGBD que ele precisa de uma conta para ser utilizado pelo sistema operacional, geralmente vem essa opção marcada. Tá? Uma conta de um correio eletrônico, né, de um servidor de e-mail, algum serviço de backup, geralmente o administrador marca essa opção para que a senha daquele serviço atrelada a um serviço não seja alterada. Tá? Mas em relação à conta de usuário, não tem uma necessidade específica que você impeça do usuário trocar a sua própria senha. A terceira opção, a senha nunca expira, ela vai de acordo com as políticas da empresa. Então, geralmente, algumas empresas adotam políticas que obrigam o usuário a trocar a sua senha com um certo período, de 30 dias, 45 dias, 90, 120, ou seja, a empresa estipula uma data que o usuário seja obrigado a trocar sua senha quando acaba aquele período. Porém, se esta opção estiver marcada, a senha nunca expira, se essa opção estiver marcada, isso digamos que faz com que desvie o período de troca de senha, ou seja, o usuário ele não vai ser obrigado a trocar a senha, mesmo que expire aquele prazo que foi determinado nas políticas. Tá? Então, se essa opção estiver marcada, a senha do usuário nunca irá expirar. Nós vamos ver como que a gente faz para configurar esse período que a senha do usuário seja obrigado a ser alterada
após um certo período. Porém, se essa opção estiver marcada, a senha dele nunca irá expirar. Mesmo que ultrapasse o período determinado de 30 dias, 40 dias, 50 dias, enfim. Mesmo que ultrapasse esse período, se essa opção estiver marcada, a senha dele nunca irá expirar. Ele vai ficar com essa senha o resto da vida. A quarta e última opção é para desativar a conta do usuário de forma que ele não possa efetuar logon na rede. Geralmente é utilizado quando o usuário ele vai se ausentar por um longo período. Ele vai sair de férias, ele está de licença médica, enfim. Quando ele precisa se ausentar, o administrador não precisa excluir a conta desse usuário e depois ter que recriar quando o usuário retornar ao serviço dentro da empresa. Basta ele desativar. Marcando essa opção, o usuário ele não pode usar os recursos da rede. Então ele fica impedido de efetuar logon. Com exceção da primeira opção, né, que o usuário deve alterar a senha no próximo logon, porque aí não faz sentido marcar. E as opções aqui, elas são permitidas de serem marcadas de forma múltipla ou simplesmente não marcar nenhuma. Aí fica a critério do administrador de acordo com as políticas da empresa. Em seguida, a gente clica no botão avançar e tudo estando certo, clica no botão concluir. Uma das características das contas de usuário do Windows Server são as propriedades que a gente acessa quando clica com o botão direito do mouse sobre o objeto, clica em propriedades. Então, no Active Directory, quanto mais informações, detalhes você colocar dentro das contas dos usuários, mais fácil será localizar este usuário dentro do Active Directory. Como eu disse, o Active Directory ele é um banco de dados de objetos, então quanto mais informações você colocar sobre esses objetos, mais fácil será de localizá-lo dentro da rede. Então, essas informações aqui vão ajudar outras pessoas a localizar o usuário dentro da rede. Outra característica da conta do usuário é que você pode definir um horário de logon que ele pode utilizar na rede. Então, por exemplo, neste caso aqui, o usuário ele pode efetuar logon todos os dias da semana, todos os horários do dia. Mas eu posso definir o seguinte horário. Domingo, por exemplo, ele vai ter o logon negado, ou seja, ele não vai poder efetuar logon aos domingos. Ele também não vai poder efetuar logon aos sábados. Neste caso, logon estando negado, quando o usuário tentar efetuar logon em qualquer computador da empresa que esteja dentro do domínio, ele vai ter uma mensagem não autorizativa, ou seja, ele não vai poder efetuar logon na rede. Então eu posso definir os dias da semana ou os horários e ele vai permitir fazer logon na rede. Outra característica da conta de usuário é que você pode estipular quais servidores o usuário irá efetuar logon. Então, no exemplo a seguir, por padrão, o usuário ele pode efetuar logon em todos os computadores, mas podemos restringir que este usuário só pode efetuar logon no server 08, no server 012 e assim por diante. Ou seja, você vai informar em quais computadores este usuário vai poder efetuar logon. E marcando essa opção, ele só vai poder efetuar logon nos nomes que estiverem aqui, somente nos computadores que fizerem parte dessa lista. Clique no botão OK. Outra característica da conta é você estipular quando que a conta desse usuário irá vencer. Por padrão, a conta desse usuário nunca vai expirar, mas você pode definir que ao final de um determinado dia, aquela conta irá perder a validade. Neste exemplo, quando chegar ao final do dia 24 de setembro de 2020, o usuário não vai poder mais utilizar, ou seja, a partir do dia 25 de setembro, no dia posterior, o usuário não vai poder mais efetuar logon na rede. A conta dele vai estar desativada. Então aqui você estipula uma data, chegando ao final daquele dia que você estipulou, o usuário não vai mais poder fazer logon na rede.